Me sinto honrado com a presença de vários colegas aqui, que são pessoas extremamente conhecidas e amplamente conhecedoras do tema que será abordado nesta noite. Antes da apresentação dos nossos convidados, eu gostaria de solicitar a todos que enviassem perguntas, participassem do evento. Existe o recurso de perguntas e respostas, né, question and answers, na parte de baixo do vídeo. Não, de preferência, não utilizar o chat, o bate-papo, para envio de perguntas, mandar diretamente por esse outro recurso. Então, o evento hoje, nós vamos contar com a participação da enfermeira estomaterapeuta Fernanda Henriques da Silva. A Fernanda, ela é mestre em enfermagem, como eu disse, enfermeira estomaterapeuta. Bem-vinda, Fernanda, muito obrigado. Os urologistas, Dr. José Ailton Fernandes, que é professor de urologia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e é coordenador do Departamento de Neurourologia da Sociedade Brasileira de Urologia. Ailton, obrigado, boa noite. Dr. Cristiano Mendes Gomes, professor associado, professor livre-docente da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Cris, boa noite, obrigado. E Dr. Márcio Augusto Overbeck. O Dr. Márcio Augusto Overbeck é professor de pós-graduação em estomaterapia da Unicinos. Ele é mestre e doutor pela Universidade de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Então, Márcio, muito obrigado também por estar aqui presente. E nós vamos, então, dar início a esta apresentação de hoje, essa discussão. Vou iniciar compartilhando a minha tela. Muito bem. Podem ver a tela, só que me sinalizasse se sim. Bom, então vamos em frente. Então, como eu já apresentei, os moderadores, os debatedores, desculpa. Esses são os conflitos de interesse. Os conflitos de interesse, o evento ele é patrocinado pela Coloplast, então todo o viés em termos de conflito de interesse é a atuação científica de todos aqui presentes junto à empresa. Entretanto, todos têm total liberdade de expressão de seus pontos de vista, todos têm total liberdade de argumentação, então não existe nenhuma imposição por parte da empresa em relação ao que será discutido esta noite. Bom, os guidelines da Associação Europeia de Urologia desse ano, ele coloca o cateterismo intermitente como a ferramenta padrão, como o mecanismo padrão para pacientes que não têm capacidade de ter um bom esvaziamento vesical. Aqueles que necessitam de algum recurso colocam o cateterismo intermitente como sendo essa ferramenta-chave. E reforçam a ideia, a possibilidade de que esse cateterismo seja realizado, sempre que possível, por uma técnica ascética. Isso daí acaba trazendo benefícios e é o foco das discussões desta noite. Bom, trauma raquimedular acaba sendo uma situação frequente, praticamente o quadro mais característico onde o paciente cursa com vários problemas do funcionamento vésico-esfincteriano, entre os quais o esvaziamento vesical. Então, esse aqui é um trabalho que foi feito pelo Departamento de Urologia e de Ortopedia da Universidade de São Paulo. O Dr. Cristiano Gomes foi um dos autores. Eu queria começar essa nossa conversa aqui pedindo para o Cristiano. Cris, queria que você falasse, né, o título do trabalho fala de mudanças na idade dos pacientes acometidos e na etiologia. Então, o que foi observado, qual é essa tendência, qual a importância da faixa etária, que então hoje é a mais acometida, do mecanismo de trauma. Queria que você comentasse alguma coisa aí para a gente em relação a essa parte epidemiológica do trauma raquimedular. Boa noite, Trude, a você, aos colegas e a todos que nos acompanham. Então, como você destacou, a gente notou na população de lesados medulares que a gente atende no Hospital das Clínicas e nos hospitais de retaguarda do Hospital das Clínicas, que inclui a rede Lúcio Montoro, que
a gente está tendo uma faixa etária cada vez mais velha, vamos dizer assim. Então, naquele slide de baixo à esquerda, onde a gente lê após 2003, está errado, é antes de 2003, e na publicação saiu errado, não é uma coisa que está do slide. Na publicação saiu errado, está certo no texto, mas na tabela saiu errado. Então, quando a gente compara a lesão medular dos pacientes que foram lesados antes de 2003, a gente sai de uma média de faixa etária de 26 para um período de após 2009 de quase 11 anos de diferença média. Então, se antes eles chegavam com 26 anos, agora eles estão chegando com 38 anos no momento da lesão. Então, isso é um aspecto importante. O outro aspecto que a gente notou foi que a causa principal de lesão medular ela foi variando. Então, vejam na tabela também que a gente tinha, antes de 2003, 40% das lesões, quase 41%, elas eram causadas por lesão de arma de fogo, ferimento de arma de fogo. Isso foi caindo, saiu de 40%, hoje, depois de 2009, elas representam apenas 17% das lesões, né? Isso indicando, e a gente viu também nesse período, no estado de São Paulo, uma diminuição da criminalidade, né? Então, talvez isso reflita um pouco isso, talvez isso reflita também um aumento das lesões automobilísticas, ou talvez reflita uma maior letalidade da lesão, então a pessoa morre e não fica paraplégica. Esses foram as principais mudanças que a gente viu. Houve um certo aumento também, quase estatisticamente significante, das lesões em nível cervical, tá? Que talvez reflita também o mecanismo de trauma que a gente está vendo. Perfeito, Cris, excelente. Eu acho que isso daí é extremamente importante. É lógico, tem essa questão da variação do local. O Cris falou da diminuição da violência aqui no estado, na cidade de São Paulo. Isso pode ter reflexos diferentes em diferentes localidades, mas o importante é pegar uma população no auge, vamos dizer assim, da sua produtividade, então o impacto é muito grande. Mudou um pouco a faixa etária, e também aí a gente começa a vivenciar outras situações dentro dessa faixa etária, né? Um público que já tem uma faixa etária mais próxima dos 40 anos, dos 50 anos, já começa a vivenciar outras disfunções miccionais, não decorrentes, obviamente, só puramente da lesão raquimedular. E, pegando um gancho aí dessa informação, passar um primeiro caso clínico e aí a gente vai discutir alguns pontos importantes da questão do esvaziamento vesical. Um paciente de 30 anos, do sexo masculino, é um motoboy, teve um acidente motociclístico, teve uma lesão raquimedular de nível torácico 8, isto 10 dias antes desse momento aqui. Ele foi submetido a uma fixação cirúrgica de coluna e uma fixação externa de quadril. Então, teve fratura. Além da fratura de coluna, teve uma fratura de quadril também. Ele não tinha nenhum antecedente, nenhuma comorbidade, ele se encontrava paraplégico nesse momento, com um fixador externo no quadril e a fratura imobilizada, a imobilização na região cervical e uma fratura também imobilizada no membro superior direito, que não tinha sofrido intervenção cirúrgica. Estava com catéter de Foley, e aí eu gostaria de perguntar, então, primeiro, Ailton. Doutor Ailton, me fale, nessa situação, um trauma raquimedular, uma lesão T8, qual que é o que você imagina nessa situação que esse rapaz se encontra? Qual o diagnóstico uroneurológico desse paciente? Você pode falar qual a disfunção mais provável que esse paciente tem, esse rapaz de 30 anos? Boa noite, Truzi. Boa noite aos debatedores, colegas, saudo os colegas que nos acompanham em casa. Esse caso chama a atenção, primeiro, que é um paciente muito jovem, 30 anos na sua vida produtiva, e nessa altura da lesão, pela classificação que a gente tem relacionada à topografia da lesão, né, uma lesão suprasacral infrapontina, onde ocorrem a maioria das lesões medulares, e nesse caso, nessa topografia, a correlação que a gente tem, e uma correlação importante, a topografia da lesão com os achados urodinâmicos, o tipo de manifestação de sintomas do trato urinário,
Claro que isso não é totalmente direto, mas a correlação ocorre de maneira frequente, né? E a gente pode estabelecer isso. Então, são pacientes que normalmente cursam com incontinência urinária, incontinência de urgência, e a manifestação que se tem dessa lesão é normalmente discinegia, a hiperatividade detrusora com discinegia. Então, são pacientes que, após a passagem da fase de choque medular, eles têm normalmente um trato urinário de risco, por conta de pressões elevadas e essa micção discinética, com um risco de deterioração do trato urinário superior, além de infecções urinárias. Isso tudo, claro que depende também do grau da lesão, se é uma lesão completa ou incompleta, e existe classificação neurológica para isso. Perfeito. E aí você falou da questão do choque medular, ele está em 10 dias de pós-trauma, né? Você, provavelmente, ele se encontra numa fase de choque medular. Eu queria saber, assim, além do tempo, tem alguma dica, alguma coisa, como que você avalia esse período de fase de choque medular para se certificar? A gente sabe que varia muito o tempo, é óbvio que 10 dias é bem provável que se encontre ainda dentro de choque medular, mas se tem alguma forma de avaliar se o paciente ainda se encontra em choque medular? Esse tempo, Truzi, como você mencionou, ele é bastante variável, né? Ele varia desde alguns meses até 6 meses de lesão, né? Pode acontecer essa fase de choque medular, que ela se caracteriza por uma arreflexia, ausência de sensibilidade e arreflexia abaixo do nível da lesão. Claro que o exame neurológico é que vai determinar alguns sinais que esse paciente apresenta, presença de alguns reflexos, normalmente são os reflexos que surgem inicialmente, então é a monitoração desses reflexos que vai mostrar se esse paciente está saindo ou não da fase de choque medular. E a característica mais importante da fase de choque medular é o comportamento da bexiga. A bexiga, assim como ele está a reflexo, a bexiga também tem um comportamento a reflexo, é uma bexiga contrátil. E nesse momento, certamente, todos os pacientes precisarão de um método efetivo para a drenagem da bexiga, haja vista que ela está atônica, arreflexa, e não tem a menor condição de esvaziamento espontâneo da bexiga. Então, o manejo da bexiga nesse momento é extremamente importante, haja vista que é um paciente que, nesse momento, há bastante os cuidados, o olhar está todo voltado para a parte neurológica, para a parte motora, e muitas vezes esse paciente ele não consegue enxergar que ele tem uma bexiga que não está funcionante, que está atônica, então é importante uma equipe multidisciplinar e atentar para a condução e manejo dessa bexiga nesse momento. Essa fase aguda, Ailton, ele está com fole, né? Ele está com catéter de demora. Você acha que nessa fase se aplica a realização de uma outra forma de drenagem? Aí você pensaria que é um cateterismo intermitente, o fato dele ser um politrauma, né? Ele tem também uma fratura de quadril, não se encontra na UTI, mas poderia eventualmente estar até se encontrar numa unidade de terapia intensiva. Isso muda? Isso não interfere diretamente? Como que você conduziria essa questão do esvaziamento nesse paciente, nesta fase agora, 10 dias pós-trauma? Eu acho que o entendimento inicial, o approach inicial com esse paciente, certamente é a parte neurológica, são os cuidados intensivos, e nesse momento, esses primeiros dias, muitas vezes não é possível, a condição, a conduta adequada, certamente é um cateter vesical de demora. Mas assim que esse paciente ele sai dessa fase de cuidados mais intensivos, de correção de fixação da coluna, outros cuidados ortopédicos, porventura, são necessários, às vezes é um politrauma, como no caso dele, um acidente motociclístico, aí sim deve-se substituir esse cateter vesical de demora, Truzi, por um cateterismo intermitente. Haja vista que há benefício já na fase aguda, na fase de choque medular, quanto mais precocemente e seja possível você iniciar com cateterismo intermitente, menor serão as complicações decorrentes de um catéter vesical de demora. Perfeito. E aí vem até de encontro, né? Tem essa publicação, essa é uma publicação de 2011, ela não é tão recente, mas foi um estudo randomizado. Eles avaliaram exatamente esse período que você comentou, esse período da fase aguda,
lógico, saiu daquele período mais crítico de cuidados intensivos, talvez de uma certa até instabilidade hemodinâmica, passou por um momento mais estável, e aí foi introduzido o cateterismo intermitente, o cateter hidrofílico, e observaram que com catéter hidrofílico, com cateterismo intermitente, nessa fase, houve uma redução importante nos episódios de infecção urinária, nesse período de hospitalização, e deu significância, foi 21% a menos, diminuiu, inclusive, o risco de desenvolvimento da infecção urinária, da primeira infecção urinária sintomática, no acompanhamento desses pacientes. E aí eu queria perguntar, então, para a Fernanda. Fernanda, veja, você é enfermeira, uma estomoterapeuta, altamente especializada em cateterismo, aí o Ailton chega lá, ele passa a visita nesse paciente e fala assim, olha, Fernanda, ele está com fôlei, já está estável, eu quero que comece a fazer cateterismo intermitente. Como que a enfermagem lida com isso? Ou como você, então, vamos imaginar você uma coordenadora de enfermagem, como que você otimiza, como que você cria uma rotina, ou como que é realizado o cateterismo intermitente numa unidade de internação de alto volume? Como que seriam as orientações da enfermagem nesse sentido? Boa noite a todos. O ideal, né, no início, é um paciente que está vivendo um momento de muitas mudanças na vida dele, né? Eu ouvi esse paciente para ver se ele, nesse momento, ele não teria condições porque está com o braço imobilizado. Então, ele dependeria totalmente da enfermagem para o autocuidado, inclusive o cateterismo intermitente. Mas é importante iniciar, assim, mesmo dentro do hospital, porque para ele ver qual é a importância. E aí, para ele ir para casa já treinado, né? Então, observar quais são as dificuldades que ele possa ter. Importante também a gente ter sempre alguém da família, algum cuidador que possa acompanhar esse doente no pós-alta, né? Para que ele possa manter esse cateterismo, que é muito importante para evitar, né, a deteriorização do trato urinário superior dele. Mas, primeiro, ouvi-lo, para ver quais são os seus desejos futuros e quais são os seus medos em relação ao procedimento também. Então, fazer o treinamento dele e toda essa orientação, assim, o quanto antes, né? Quer dizer, na verdade, Sim. Não necessariamente ele vai conseguir receber todo o treinamento no período de internação, porque a gente sabe que, inclusive, dependendo do serviço, fica quase a enfermagem vai dedicar todo esse tempo ainda para fazer o treinamento de cada paciente, mas o quanto antes ele tenha o treinamento e, obviamente, seja avaliado todas as possíveis dificuldades que ele vai vivenciar, né? E aí você orienta, por exemplo, num primeiro momento, ele aprendeu a fazer o cateterismo ou algum cuidador acaba ajudando, ele qual frequência? Vamos supor que o Ailton não comentou com você, ele não falou quantas vezes por dia que era para fazer o cateterismo, ou como que você orienta para casa? Você passa um número fixo? Como que você orienta? Fala, olha, vai fazer cateterismo X vezes por dia. Como que você faz mais ou menos assim na sua prática? Bom, a gente segue a orientação de 4 a 6 vezes por dia, né? Aí a gente pode até orientar que ele não precisa faça na madrugada e faça 5 vezes por dia. E aí na primeira semana a gente pede um diário vesical para ele. Então, acho que deu uma oscilada na voz aí, eu não... Analisar se há possibilidade de redução no cateterismo ou se tem do que... Acho que a Fernanda está com um problema no sinal, mas deu para entender que realmente é tentar fazer essa orientação o quanto antes, orientar. Esse paciente começa em 4 a 6 vezes, obviamente vai depender muito do volume urinário. Às vezes, nessa fase de choque medular, tem um débito urinário um pouco mais alto, então precisa, às vezes, fazer um pouco mais de vezes, mas depois isso sendo ajustado. Ailton, só uma última pergunta para você, Ailton, e uma pergunta se sim ou não. Urodinâmica agora, sim ou não? Absolutamente não, não tem o menor sentido. A bexiga tônica, a gente já conhece qual é o comportamento da bexiga, então ela não vai trazer nenhuma informação. Maravilha, perfeito. Bom, ele voltou 6 meses depois no ambulatório, o Ailton orientou que ele teria que fazer esse acompanhamento, ele foi fazendo algumas consultas intermediárias, mas 6 meses ele voltou em consulta com quadro de paraplegia, já estava estabelecido, em cadeira de rodas, fazia uso de fralda, estava com uma incontinência urinária, e ele referiu que ele abandonou. Ele até começou a seguir o cateterismo intermitente conforme a Fernanda orientou,
mas ele achou que estava com dificuldade, teve alguns episódios, 3 episódios de infecção urinária, um deles foi febril, ele ficou bastante preocupado e ele acabou por abandonar o cateterismo intermitente. Além disso, e talvez aí tenha até tido um peso razoável, o rapaz casado aí há pouco mais de 6 meses, então ele era recém-casado na ocasião do trauma, ele deseja ter filhos, as ereções, apesar da lesão raquimedular, ele consegue manter atividade sexual, tem uma ejaculação com menor volume, mas ainda existe algum volume de eliminação seminal, e ele foi informado que quando a pessoa faz cateterismo vesical, ele pode cursar com mais infecções, essas infecções poderiam reduzir a chance de gravidez, e isso acabou contribuindo também para esse abandono do cateterismo. Bom, mas nessa fase aí, com 6 meses, no começo, totalmente de acordo com o que o Ailton falou, não foi feita aerodinâmica, mas nesses 6 meses, aí ele já estava com incontinência, provavelmente o quadro neurológico dele já tinha saído dessa fase de choque medular, e aí ele veio com este gráfico, com esse traçado urodinâmico. Então, são contrações vesicais involuntárias precoces, isso após 30 ml de infusão, ele já começou a ter algumas contrações. Ao longo do enchimento, essas contrações permaneceram e houve até um déficit de complacência que provavelmente associado a essa hiperatividade detrusora, né? Nota que a linha de base dele, da pressão detrusora, ela não chega a tangenciar de novo o inicial, um valor mais baixo, ela sempre vai se tornando um pouco mais alta, e passou a ter perda, a pressão de perda dele durante essa hiperatividade foi de 80 centímetros de água. Tá? Então, uma hiperatividade detrusora, com uma pressão de perda de 80. Aí eu vou voltar a pergunta para o Cristiano. Cristiano, me fala uma coisa, a paciente tem perda urinária, está com uso de fralda, você vai ter que convencê-lo, ou não, a fazer um cateterismo intermitente. Quando que você estabelece que esse paciente que tem uma hiperatividade detrusora, ele precisa ser submetido a um cateterismo intermitente para melhorar o esvaziamento, ou seja, ele tem hiperatividade, mas ele não esvazia tudo, ele perde uma parte da urina, mas não chega a eliminar por completo. Tem um volume que você estabelece, ou isso daí você aguarda, por exemplo, fazer um tratamento com, possivelmente aqui, anticolinérgico ou até toxina botulínica. Como que você segue essa questão do volume residual e indicação do cateterismo intermitente para esse paciente? Bom, respondendo diretamente, não tem um volume específico. O que a gente precisa levar em consideração são vários fatores, inclusive tentar entender o que para esse paciente é mais importante. Talvez para ele, ele consiga dizer e convencer a gente de que o cateterismo intermitente não é para ele o mais importante. Ele talvez queira usar um Uripen, talvez ele queira usar uma sonda de cistostomia. Isso são exceções, não é o que a gente, de maneira geral, preconiza, mas a gente tem que estar preparado também para entender que, para alguns pacientes, o cateterismo intermitente não é o que esse paciente escolhe. Existem alguns estudos que procuraram avaliar qualidade de vida em pacientes com diferentes tipos de manejo vesical e não dá para a gente garantir que esse ou aquele manejo específico se associe claramente a uma melhor qualidade de vida. Até porque esses estudos já avaliam pacientes adaptados ao modo que eles escolheram. Então, por exemplo, se eu uso Uripen, você usa uma cistostomia e o Ailton faz cateterismo intermitente, pode ser que cada um de nós esteja feliz com o manejo que a gente tem, e é por isso que a gente escolheu aquele manejo, né? Mas voltando aqui para a questão prática, Truzi, o que eu vejo é o seguinte, para esse paciente aqui, se ele falasse assim, doutor, eu vou fazer o que o senhor acha que é o melhor para mim, eu procuraria melhorar essa capacidade vesical dele com o uso de antimuscarínicos e procuraria fazer o cateterismo intermitente. A questão das infecções urinárias, a gente tem que fazer uma série de manobras, que eu acho que a gente talvez vai discutir em outros momentos, para tentar minimizá-las. Mas certamente que um indivíduo que teve uma experiência inicial com várias infecções, para ele é o seguinte, eu não estava fazendo cateterismo, comecei a fazer cateterismo, comecei a ter infecção, ele fica relutante em adotar
esse tratamento. Tipicamente, Truzi, quando a gente tem um paciente não neurogênico como esse, mas um não neurogênico com resíduos acima de 200, 200 e pouco, a gente tende a ficar preocupado. Aqui a gente tem várias outras coisas para levar em consideração. A gente tem que saber se esse paciente tem algum grau de nefrose ou não. A gente tem que levar em consideração a própria história de infecções urinárias recorrentes, as características da bexiga. Então, a gente tem que estar pensando em todas essas coisas ao tomar as decisões. E, nesse caso específico, com os dados que você me deu, a minha tendência fortemente seria de convencer esse paciente da importância do cateterismo. Você falou do paciente não neurogênico com volumes acima de 200, deu para entender legal. Se o paciente fizer, por exemplo, toxina botulínica, você também estipula, provavelmente ele teria um mau esvaziamento, mas uma outra condição neurogênica, só para a gente ter uma ideia, você tem um volume também, ou você acha que é um volume menor nessa condição, quer dizer, um neurogênico talvez menor do que esses 200 ml? Eu sei que não é um volume fixo, mas só para ter uma ideia, mais ou menos, como que se seguiria? Não, eu levo muito em consideração o quadro geral, quanto que é a capacidade dele no dia a dia. Então, para um paciente como esse, eu teria muita relevância para mim saber como é que é o diário. Ele urina 300, sobra 200, ele fica 4 horas sem urinar e ele não está tendo infecção, eu não estou preocupado que está sobrando 200. Né? Ele urina de 200 em 200, sobra 300, ele está tendo um monte de infecção recorrente, aí eu já me preocupo mais. Então, não dá para a gente levar a ferro e fogo um valor de corte. Eu não faço isso como rotina. Perfeito, maravilha. Bom, veja, aqui a gente tem, nessa linha aí das infecções urinárias, do cateterismo, são duas revisões sistemáticas recentes, essa de 2017, uma revisão com meta-análise que mostrou uma redução significativa do número de episódios de infecção urinária quando utilizado o catéter hidrofílico comparado com o catéter não hidrofílico. Então, essa questão da infecção urinária, e aí lembrando aquele primeiro slide da Associação Europeia de Urologia que preconizava o cateterismo estéreo, né? Então, o catéter hidrofílico pronto para uso, ele realmente acaba sendo a melhora, a diminuição desses episódios de infecção acaba sendo significante. Essa outra meta-análise veio um pouco depois, 2020, praticamente eles mudaram algumas coisas, alguns questionamentos dentro do método, mas também mostrou uma redução favorável ao catéter hidrofílico no número de infecções urinárias e de trauma da uretra, né, de quanto que tem menos atrito. Então, o catéter hidrofílico ele é menor manuseado, ele causa uma menor chance de trauma uretral, que também a médio e longo prazo pode desencadear uma estenose de uretra e uma complicação ainda maior nesse cenário. Mas, falando de infecção urinária, a gente está vivenciando um período muito complicado. Ontem, acabei participando de um outro evento, aí estava o Cristiano, ele levantou a questão de que a gente está ficando cada vez com menos antibióticos. A gente realmente tem uma situação de cada vez nós estamos com maior dificuldade. Tem um paciente com infecção urinária, a gente já passa um certo sufoco, porque a gente não sabe nem se o antibiograma ou aquela resposta dele a um determinado antibiótico vai ser satisfatória. Então, existem previsões aí bastante apocalípticas, como essa da Organização Mundial de Saúde, de que em 2050, mais de 10 milhões de mortes por ano. Quer dizer, a gente está aí com aproximadamente 1 milhão de mortes aí pelo Covid-19, no período aí de quase um ano de infecção desde outubro lá na China. Imagine que 10 milhões de mortes por ano por bactérias resistentes, por não termos antibióticos que sejam efetivos, né? Então, isso tem um impacto humano, né, um impacto na população, um impacto econômico aí com custo aí de 10 trilhões de dólares, queda no PIB mundial, e isso mobilizou algumas indústrias farmacêuticas a fazerem um pool de aí $1 bilhão. Essa notícia foi veiculada agora em julho, para o desenvolvimento de novos antibióticos. Então, já que a gente está com toda essa dificuldade. E aí, pegando esse tema, eu gostaria de que, então, tem uma pergunta que eu gostaria que fosse colocado então, na tela para
as pessoas que assistem a esse evento poderem se posicionar, qual o critério que, no caso, você utiliza para diagnosticar uma infecção urinária num lesado medular? Nós passamos aí todo o quadro de lesado medular, já foi discutido, leucocitúria acima de 1 milhão, urocultura positiva mais do que 100 mil colônias, aumento da espasticidade, só a alteração da cor e do odor da urina. Então, qual o critério principal que você utiliza para diagnosticar uma infecção urinária num lesado medular? Vai rodar um tempo, por favor, vocês votem, e enquanto vocês vão votar, eu vou perguntar para o Márcio, já vou querer que o Márcio ele vai me falar algumas considerações em relação à infecção urinária. Bom, o pessoal está votando, mas, Márcio, independente da resposta aí das pessoas, como que você diagnostica uma infecção urinária num paciente que tem um trauma raquimedular e uma bexiga neurogênica? Você não está tendo sensação abaixo aí da cintura, como esse que foi apresentado no caso agora. Como que é a sua rotina? Como que você faz esse diagnóstico? Bom, minha saudação a todos. Obrigado pelo honroso convite de participar nesse webinar. Truzi, eu acredito que essa é uma situação que é relevante na prática médica, né? E é relevante não só para os médicos que cuidam dos pacientes lesados medulares, como também para todos os profissionais de saúde que os tratam, incluindo enfermeiros, fisioterapeutas e outros profissionais da área de saúde. Eu não tenho uma resposta definitiva para te dar em relação a como se faz o diagnóstico de infecção do trato urinário em pacientes lesados medulares, pois esse é um assunto muito controverso. Existem algumas definições consensuais em relação a como a gente faz esse diagnóstico, e eu, pessoalmente, costumo sempre enfatizar na importância de correlacionar dados clínicos e dados laboratoriais. O grande problema disso tudo é que o paciente lesado medular, como você mencionou, pode ter alteração da sensibilidade no trato urinário inferior, em geral, em todos os dermátomos, né, os segmentos medulares abaixo do nível da lesão, o que significa um risco desse paciente apresentar, então, uma infecção do trato urinário inferior não acompanhada dos sintomas que, usualmente, nós médicos estamos acostumados a documentar em pacientes com infecções do trato urinário. O que isso quer dizer? Muitas vezes o paciente não refere ardência na uretra, dor durante a micção, dor na região suprapúbica e outros sintomas do trato urinário inferior, simplesmente porque não tem a sensibilidade preservada naqueles dermátomos. Dessa forma, nós costumamos valorar sintomas não específicos que podem estar presentes e que incluem uma dor abdominal inespecífica, algumas vezes dor lombar, febre sem etiologia definida, né? Aumento da espasticidade, que é um fenômeno que eu observo muitas vezes nos pacientes que têm lesões medulares suprassacrais, e isso também pode ser evidenciado não somente pela observação de movimentos involuntários nos membros inferiores, como também no relato do próprio paciente de que de uma hora para outra ficou mais difícil a introdução do catéter. Quer dizer, quando chega ao nível do esfíncter externo da uretra, muitas vezes pelo aumento da espasticidade, que também se reflete no assoalho pélvico, o paciente tem uma dificuldade maior de fazer o cateterismo intermitente. O que nós observamos na prática clínica é que muitas vezes o paciente relata que acha que está com uma infecção urinária porque acha que a urina está com uma cor alterada, né? Mais escura, ou mais concentrada, ou com um odor mais desagradável do que habitualmente, e eles vêm à consulta solicitando um tratamento para aquela situação. Quando o médico não está ciente de que, muitas vezes, isso simplesmente reflete que o paciente está ingerindo menos líquido via oral, e isso acontece frequentemente, porque o paciente percebe que quanto menos líquido ele toma, né, menor é a incontinência, o grau da incontinência ao longo do tempo, que causa vários problemas, não somente no trato urinário inferior, mas também como de maneira secundária em termos de constipação crônica de origem neurogênica, né, no paciente que já toma menos líquido. Então, ele não se dá conta disso e acaba procurando profissionais que não estão acostumados ao tratamento desses pacientes, que acabam prescrevendo antibióticos de maneira desnecessária, uma vez que a documentação
de bactérias no trato urinário inferior, por si só, o que nós chamamos de bacteriúria assintomática não deveria ser tratado. Não, e aí Então, também aqui nós temos os um grande guidelines. paradoxo. Desculpa, Truzi, você Não, ia então, mencionar. tem os guidelines que vão exatamente nessa linha da bacteriúria assintomática. Pode continuar, Márcio. Desculpa, eu te interrompi. Justamente. Então, como praticamente a maior parte dos pacientes, ou quase todos eles, que fazem a técnica de cateterismo intermitente limpo, vão apresentar bacteriúria, se o paciente às vezes chega numa unidade primária de saúde e acaba sendo atendido por profissionais que não estão acostumados a tratar desse paciente, que é um pouco mais complexo, se vê o dado laboratorial com crescimento bacteriano superior a 10 expoente 3, 10 expoente 4, 10 expoente 5, como queiram, pois existem diferentes consensos em relação ao que é a infecção do trato urinário em pacientes que fazem uso de cateterismo intermitente, mas se documenta a presença de bactérias e automaticamente o paciente recebe a prescrição de um antibiótico. E isso está associado com o aumento da resistência bacteriana e não se traduz necessariamente num benefício para o paciente que muitas vezes não está apresentando uma infecção do trato urinário inferior. Então, usualmente, quando o paciente vem no consultório, uma dica prática, e refere, a minha urina está com uma cor estranha, está mais concentrada, ou tem um cheiro, um odor desagradável, a primeira coisa que a gente deve fazer é, primeiramente, enfatizar a técnica correta do cateterismo intermitente. Verificar se o paciente está fazendo o cateterismo na frequência adequada. Verificar qual a ingesta de líquidos. E eu concordo inteiramente com o Dr. Cristiano que nós sempre devemos correlacionar com o diário de cateterismos, com o diário da bexiga, porque a indicação do número de cateterismos não é uma receita de bolo. Então, a gente precisa saber qual que é a ingestão de líquidos em 24 horas, adequar essa ingestão ao número de cateterismos em relação ao volume que é drenado de urina em 24 horas, para que a gente possa ter uma alternativa que é factível para o paciente. E, mais importante, que eu acredito que a Fernanda vai concordar comigo, a primeira estratégia do ponto de vista de abordagem desse paciente é indicar o aumento da ingestão de líquidos temporariamente, um número maior temporariamente de cateterismos e uma observação do paciente ao longo de alguns dias antes de prescrevermos antibióticos de maneira desnecessária, que é o grande paradoxo que nós temos hoje em dia, como você falou, Truzi, está gerando um sério problema de saúde pública em nível mundial, a resistência aos antimicrobianos pela prescrição não apropriada destes agentes, né? Você sintetizou muito bem aí toda essa parte, inclusive que está apontado aqui nesse slide aí dos guidelines da EAU, novamente frisando realmente essa questão da bacteriúria assintomática, que acaba sendo talvez um dos vilões, né, para a gente perder a possibilidade de uso de antibióticos, porque o pessoal usa mesmo antibiótico em quadro de bacteriúria assintomática, ou quadros que não precisariam ser necessariamente tratados, ou uso antibiótico por um longo período de tempo, no intuito profilático, isso não necessariamente traz benefício. Mas, Márcio, eu queria dar seguimento ainda, pedindo para que você comentasse, você é um dos coautores deste estudo, onde são estratificados, ou se montou um modelo, né, com fatores de risco para infecções urinárias. Então, num paciente neurogênico, rapidamente, queria que você desse uma passada desse estudo, o que é importante, quais são os pontos, além desses todos que você comentou já, que você utiliza para fazer o diagnóstico, ou firmar o diagnóstico de infecção urinária, mas quais esses fatores de risco envolvidos no desenvolvimento de infecção urinária de lesados medulares? Perfeito. Esse é um modelo que foi gerado por um grupo de trabalho internacional, contando com colegas lá dos Estados Unidos, Canadá, França, enfim, Grécia e também Reino Unido, no qual se consideram 4 pontos fundamentais para que se possa entender de maneira integral quais são os fatores que causam uma maior ocorrência de infecções urinárias nos pacientes que dependem do cateterismo intermitente. Então, eu vou fazer um paralelo com o caso que você apresentou, Truzi, no qual o paciente tinha uma lesão medular suprassacral, na qual, de acordo com a urodinâmica, ele tinha uma capacidade cistométrica reduzida de 162 ml,
de acordo com a cistometria, e tinha já um déficit de complacência da bexiga a partir de 100 ml. Né? Então, a partir desse modelo, nós temos condições que poderiam explicar o porquê o paciente apresentou infecções do trato urinário inferior. Primeiro, o cateterismo intermitente. Nós sabemos que, em comparação com pacientes que não precisam fazer cateterismo intermitente, aquele paciente que faz uso do cateterismo intermitente, apesar desse método ser o padrão ouro para esse grupo de pacientes que não conseguem esvaziar a bexiga de maneira adequada, a introdução de um catéter através da uretra leva bactérias até a bexiga e essas bactérias podem gerar infecções urinárias. Né? Muitas vezes, quando o paciente retira o catéter muito rapidamente, quando ele para de drenar, quando ele não tem um treinamento apropriado, agora vejam o quadrante inferior esquerdo, né, do modelo. Educação em cateterismo intermitente é fundamental. Então, às vezes, quando o paciente deixa aquele resíduo urinário pós-miccional por não estar fazendo a técnica do cateterismo de maneira adequada, isso pode funcionar como um meio de cultura para o crescimento de bactérias e explicar, né, as infecções do trato urinário inferior. De outro lado, para o quadrante superior direito, nós temos condições gerais. A própria doença neurológica do paciente, que, como bem o Dr. Ailton mencionou, está associado com um padrão de hiperatividade detrusora e de sinergia detrusor-esfincteriana, né, gerou uma capacidade reduzida em função dessa disfunção, né, com o aumento da pressão intravesical, e nós sabemos que o aumento de pressão dentro da bexiga é um fator que também está associado com maior risco de infecções do trato urinário inferior. Então, aqui, para esse paciente, seria muito importante considerar uma otimização do manejo medicamentoso com antimuscarínicos ou com outros agentes medicamentosos, ou até mesmo com a aplicação de toxina botulínica na bexiga, para que nós possamos obter a capacidade de armazenamento da bexiga ou de melhor armazenamento com baixas pressões. Verifiquem, nesse caso, o paciente pode ter apresentado uma infecção do trato urinário inferior, no caso clínico foi apresentado, simplesmente porque ele viu que persistia com incontinência urinária entre os cateterismos e deixou de fazer o cateterismo quanto deveria fazer, né? Então, por uma baixa frequência de cateterismos, ou, paradoxalmente, em outro critério, como ele tem uma capacidade cistométrica muito reduzida, ele poderia estar colocando o catéter na bexiga, sei lá, 10, 20 vezes ao dia para tentar evitar a incontinência, já sabendo que a partir dos 100, cento e poucos mililitros de enchimento da bexiga ele vai apresentar incontinência urinária. E, de outro lado, o trauma uretral gerado pela introdução frequente de catéteres, que às vezes podem ter um risco aumentado de trauma na uretra, pode gerar a ocorrência de infecções do trato urinário inferior. A gente só consegue entender a ocorrência desse desfecho nesse grupo de pacientes quando nós consideramos os fatores relacionados à tecnologia do cateterismo, ao tipo de catéter utilizado, as condições do paciente e suas comorbidades, as pressões dentro da bexiga, no trato urinário inferior, então, e as orientações educativas que a gente deve sempre enfatizar ao longo de todo o curso do tratamento do paciente em longo prazo e, de preferência, sempre com uma equipe multidisciplinar, porque é muito difícil, a partir de uma consulta única ou de um profissional somente, conseguir enfatizar todas as técnicas e orientações que o paciente deve se ater ao longo do curso e do tratamento que ele necessita, em especial quando há uma doença neurológica subjacente e relevante. Perfeito, Márcio, excelente, muito bom o trabalho, aliás, parabéns, muito, muito interessante. E eu queria perguntar para a Fernanda, não sei se voltou aí, a linha voltou, Fernanda, está conseguindo me ouvir? Estou sim. Ótimo, então tá bom. Bom, Fernanda, o Márcio aí passou uma série de problemas, de fatores de risco que estão envolvidos. Como que funciona? Esse paciente, ele faz um treinamento, ele já está em casa, ele recebeu um treinamento de enfermagem para fazer um cateterismo intermitente, foi naquela fase até mais próxima da saída do hospital, da alta inicial dele, precisa passar, ter novas visitas, com que frequência você acha que é interessante para que você consiga usar o máximo de recursos e contornar essas situações desfavoráveis todas aí que o Márcio listou aí, que envolvem o risco, obviamente, para desenvolvimento de infecção urinária nesses pacientes. Então, com certeza, num treinamento um dia único, a gente não vai conseguir abordar tudo que é importante, mesmo porque ele não está focado só nesse problema, tem outros para ele poder
resolver. Então, o ideal é que a gente faça visitas frequentes, né? Que a gente receba ele frequentemente, saiu do hospital, garantir que ele tenha um atendimento ou na atenção primária ou na atenção secundária, para que ele possa conseguir manter esse procedimento, quantas vezes forem necessárias. A gente prefere, assim, não ficar quantificando, especificando, porque cada paciente tem uma peculiaridade. Então, deixar aberto o serviço para que ele possa ir quantas vezes forem necessário, se puder ter também um canal de contato via telefone, outras coisas, assim, procurar o paciente também, porque muitas vezes ele não vai nos procurar e já vai voltar com alguma complicação. Então, assim, quando eu posso, eu procuro o paciente para poder ver como que está, mando mensagem, se eu não puder falar, porque isso é importante e também isso reforça que a gente está preocupado com ele também, porém, é mais questão dele conseguir, ele é mais importante do que nós, né? A gente faz 90%, a gente faz só 1% do que é necessário, mas assim, a gente está sempre reforçando que para ele é importante realizar e não abandoná-lo, né? Então, assim, quando eu tenho a listinha certa dos pacientes que a gente já treinou lá no serviço, que é um serviço novo, tem 4 anos, e sempre que eu posso, eu procuro para poder ver como está. Maravilha. Queria que tenha a estatística aí de como que o pessoal se posicionou em relação ao diagnóstico das infecções urinárias. Bom, aí, na verdade, não tem uma resposta certa ou errada, isso foi debatido por todos aí, já foi muito bem pautado, mas era mais para a gente ter uma ideia de como que cada um se posiciona. E a maior parte utilizou o resultado da cultura positiva para, enfim, quase metade, 47%, como sendo o principal parâmetro, e os outros ficaram bem próximos. Em segundo ficou o aumento da espasticidade, que é um sinal importante, e a alteração de características físicas e leucocitúria, da urina e leucocitúria, não teve aí uma expressão muito maior, mas é importante saber que existe realmente uma dificuldade, que não é um diagnóstico simples, o Márcio falou isso. A gente tem realmente que avaliar um conjunto de situações, de fatores de risco, e entender exatamente, e aliás, o que a Fernanda também posiciona muito bem agora, são pacientes que precisam ter um acompanhamento periódico para que também eles nos auxiliem no diagnóstico da infecção urinária deles. Eles se conhecem muito bem e muitas vezes o próprio paciente consegue dar um diferencial importante. Ailton, uma pergunta rápida, uma resposta rápida. No finalzinho do caso lá, o paciente falou que estava preocupado se as infecções urinárias iam atrapalhar na possível gravidez da esposa, ele ia perder qualidade seminal. Cateterismo intermitente atrapalha para a qualidade seminal do paciente? Olha, Truzi, essa dúvida, muitas vezes esse questionamento ele chega até a gente nos atendimentos e muitas vezes a gente negligencia não aborda com muita profundidade esse questionamento do paciente. A preocupação com a fertilidade em relação ao manejo vesical ou em relação à lesão que ele apresenta, né? A gente sabe que 3 situações influenciam nessa fertilidade, que é a função erétil, e esse paciente ele tem função erétil boa, disfunções de ejaculação e a qualidade do esperma. E precisamente na sua pergunta sobre a qualidade do esperma, os estudos mostram que há sim alteração da qualidade do esperma no que diz respeito à quantidade e à motilidade, de acordo com o manejo da bexiga. Os pacientes que têm um melhor resultado em termos de qualidade do esperma, motilidade do esperma, são aqueles que são manejados através do cateterismo intermitente. E, por outro lado, cateterismo de demora, seja ele através de drenagem suprapúbica ou mesmo a catéter vesical de demora, eles têm uma pior qualidade do esperma, talvez relacionado também com o maior índice de infecção urinária. E, curiosamente, aqueles que são manejados através de micção reflexa e mesmo micção através de manobras, ainda é pior ainda do que esses manejados através de catéter vesical de demora. Então, o tipo de manejo ele tem, sim, influência na qualidade do esperma e também as infecções urinárias. Maravilha. Obrigado, Ailton. A gente vai dar seguimento. Tem mais 2 casos, eles são mais rápidos, muitos dos conceitos foram discutidos. A gente vai mudar um pouquinho o enfoque agora. Esse daqui é um paciente com um quadro diferente, 55 anos, uma faixa etária um pouco maior,
também do sexo masculino. Ele veio para um atendimento ambulatorial com uma queixa de perda de urina à noite, há 1 ano aproximadamente, estava fazendo uso de fralda para dormir. Tá? Falou que até 1 ano essa perda, ele não tinha perda, ele tinha apenas a noctúria 2 a 3 vezes por noite, não tinha escapes de urina no período noturno. Durante o dia, as micções ocorriam a cada hora e meia, com episódios de urgência, mas sem perda de urina, então ele não tinha nenhum momento de perda urinária até aproximadamente 1 ano. Fazia um certo esforço para urinar, o jato era intermitente, ele teve um quadro de retenção urinária, com febre, foi internado, foi medicado, recebeu alta, e aí que acabou decidiu-se por talvez um acompanhamento mais frequente, um acompanhamento mais correto dessa disfunção miccional dele. É um diabético, ele faz uso de insulina, mais hipoglicemiantes, e no exame físico desse paciente foi identificado uma distensão do globo vesical, um bexigoma bastante acentuado, no toque uma próstata de 30 gramas, não era uma próstata grande, sem nenhuma peculiaridade a mais, fibroelástica. Dos exames laboratoriais chamava a atenção, ele tinha uma creatinina elevada, 2,9 de creatinina, apesar que o potássio já ainda se encontrava em valor normal, ainda, uma glicemia de jejum um pouco elevada, até está com a hemoglobina glicada relativamente controlada nesse período, mas ele tinha um ultrassom com dilatação pielocalicial e ureteral à direita, uma pequena dilatação à esquerda e tinha um espessamento da parede vesical. A próstata dele compatível no ultrassom com o que se observou no toque retal. Então, paciente com quadro de retenção urinária crônica, foi optado nesse momento pela passagem de um catéter de Foley, foi solicitada uma avaliação urodinâmica, então estou sintetizando um pouco o quadro, que tem alguns pontos que eu quero abordar mais específico. Ele teve uma capacidade vesical bastante aumentada, ele não tem praticamente sensação de enchimento vesical, foram mais de 700 ml de infusão, ele não sentiu desejo miccional importante, tentou urinar, não conseguiu, fez uma série de manobras de esforço abdominal e não conseguiu, não desenvolveu contração detrusora e não obteve nenhum fluxo urinário. Tá? Ele, para melhora da condição renal dele, foi submetido a hemodiálise, estabilizou a função renal e foi indicado para ele, então, parar de utilizar esse catéter de Foley e iniciar um cateterismo intermitente. Ele foi encaminhado para um treinamento com um profissional, uma enfermeira especializada em cateterismo. Ele fez uma primeira sessão, não foi possível, ele não conseguiu fazer o cateterismo, ele foi reencaminhado ao pronto-socorro, passou um novo catéter de Foley, fez uma segunda sessão de treinamento, novamente não conseguiu, uma vez mais foi reintroduzido o Foley e, por fim, ele acabou evoluindo com um novo episódio de infecção urinária. Tá? Então, aí, paciente com quadro de retenção urinária crônica, com uma próstata que não é grande, ele é um diabético, provavelmente é um quadro de uma descompensação já da função vesical dele, e eu queria pedir, então, por favor, para colocar a próxima pergunta, tem mais uma pergunta aí para a gente saber qual que é com que a plateia se posiciona. Dificuldade de autocateterismo. O paciente não conseguiu, 2 tentativas com profissional habilitada, que insistiu muito, e ele não conseguiu aprender a fazer, não conseguiu passar o catéter. Qual que é a conduta? Faz aplicação de toxina botulínica no esfíncter uretral, parte para uma esfincterotomia endoscópica, porque a próstata dele não é grande, ou ainda uma incisão prostática, uma incisão transuretral da próstata, ou troca o tipo de catéter uretral, tenta algum catéter que seja de mais fácil manuseio ou que possibilite melhor a passagem através da uretra, que provavelmente esse não tem nenhuma estenose de uretra, porque foi passado o catéter com facilidade. E aí, qual é a opinião? Então, eu queria que vocês votassem, e enquanto vocês votam, eu vou perguntar para a Fernanda. Fernanda, me fala aí, paciente não conseguiu passar o catéter uretral, ele tentou 2 sessões, não deu certo. Como que fica como aí? Você pede uma terceira sessão,
você desiste, encaminha de volta lá para o urologista, fala, olha, sem chance, esse rapaz não consegue mesmo. Você consegue passar o catéter, ele não consegue se autocateterizar. Como que você conduz uma situação dessa? Bom, ele vem ao serviço e a gente vai tentar observar o que ele está fazendo que não está conseguindo, né? Talvez pode ser por medo de machucar, ele não relatou, porque às vezes a gente tenta fazer um treinamento rápido, achando que a pessoa está bem, mas quando chega em casa é um outro ambiente, é um outro clima, e a pessoa não consegue, né? A gente ensina, vai lavar a mão na torneira, na pia, sabe se a pessoa tem pia em casa, não sabe, então a gente tem que sempre adaptar e saber a realidade dele na casa dele. Ou talvez até por vergonha também. Então, assim, não desistiria. Eu tentaria terceiro treinamento e solicitaria que ele fizesse cateterismo na minha frente para poder avaliar o que ele pode melhorar e continuar agendando ele semanalmente ou até mais frequente para que a gente possa conseguir efetividade no treinamento. Você já passou por alguma situação dessa? Isso é uma situação bem delicada, né? Você já pegou algum paciente assim que teve essa dificuldade e qual foi o máximo de sessões que você precisou até que esse indivíduo aprendesse a passar o catéter ou, enfim, a que você tenha chegado, por fim, a desistir da orientação dele? Bom, já tive um paciente, assim, foi meu primeiro paciente de cateterismo, então eu pensei numa forma de treiná-lo que fosse fácil para ele entender, né? Então a gente começou a implantar que antes do treinamento a gente não treina no primeiro dia, a gente faz uma sensibilização, ele vai para casa, quando está com material ele retorna, a gente faz a apresentação de um vídeo e auxilia ele no cateterismo. E teve um paciente, esse primeiro paciente, ele foi todos os dias durante 15 dias no serviço, mas eu recebia com calma e ele conseguiu. Ailton até conhece ele, mas a gente não desistiu, não. E não foi só ele, teve uma mulher também. Então, assim, a gente trabalha lá de segunda a sexta, então eu estava sempre lá aberta para poder recebê-los. Isso é importante, porque eles sentem medo mesmo, inclusive também de críticas da família, né? Então, a gente tem que sempre envolver mais alguém da família que possa ajudar no estímulo e sempre entender também que não é fácil. Porém, a gente está aqui para ajudar no momento que precisar. Perfeito. Tem já a resposta do pessoal e da enquete que a gente fez? Olha, aí a troca do tipo do catéter uretral e faltou aí, talvez, entre as alternativas, a insistência, né, da enfermeira, a disponibilidade que realmente foi... A Fernanda mostrou aí a importância que tem de se insistir realmente, porque muitas vezes a pessoa tem dificuldades por vergonha, enfim, mas isso acaba sendo realmente importante, a persistência, e esse daí acabou sendo um dos fatores críticos. Aí as outras opções, a toxina no esfíncter, uma porcentagem intermediária, e realmente esfincterotomia, incisão prostática, ficaram, até por serem condutas mais definitivas e mais lesivas para o paciente, acabaram ficando menos votadas. Muito bem. Aí, deixa eu perguntar para o Cristiano. Cris, me fala uma coisa. Uma próstata pequena, ele tem um volume residual alto, está com bexigoma. Quando tem... De novo, a questão do volume. Você falou lá, aquela hora que 200 ml, mais ou menos, seria o momento que você faz o cateterismo. Você já vai cantando para o paciente antes que ele vai precisar do cateterismo, e se esse paciente tem... Uma segunda pergunta, se esse paciente tem dificuldade, como que esse apresentou, do ponto de vista urológico, aí você insiste na tentativa aí do cateterismo, você reencaminha para a Fernanda, por exemplo, ela insistir aí nos treinamentos, ou você pensa num outro tipo de catéter? Como que você faz para ter uma melhor aderência desse paciente ao cateterismo e a aceitação do cateterismo em si? Bom, Truzi, nesse caso, um dado interessante, esse paciente começou a ter incontinência noturna. O paciente que tem só incontinência noturna, uma coisa que a gente sempre tem que estar atento é a incontinência por transbordamento. Porque o paciente de dia, ele não perde urina porque ele está acordado, ele tem a sensibilidade, ele percebe o limite dele, ele vai lá urinar. Então, esse paciente provavelmente ele começou transbordando urina,
a bexiga extremamente distendida, uretério de nefrose bilateral, insuficiência renal. No caso, ele tem uma necessidade gigantesca de fazer o cateterismo. Não tem como ele não fazer o cateterismo, porque, de outra forma, ele vai ter que usar uma sonda contínua, né? Um catéter tipo cistostomia, um catéter suprapúbico ou mesmo um catéter uretral, que, é claro, num indivíduo jovem como esse, não é uma alternativa viável. Então, aqui tem que se insistir. Aqui, várias pessoas sugeriram, nesse paciente, eu senti falta, e eu sentiria, o que eu teria feito nesse paciente é uma uretrocistoscopia. Eu queria entender aonde que esse catéter não está passando, né? Então, a gente vai encontrar ou um falso trajeto ou um colo vesical muito elevado que está fazendo essa sonda não passar. Não acredito num esfíncter espástico aqui. Eu acredito que aqui ou é um falso trajeto ou é um colo elevado, né? E aí você poderia, sabendo disso, talvez ter alguma dica já também para o tipo de catéter. É interessante a gente lembrar que em muitos lugares da rede pública a gente não tem opção de tipos de catéter. Tem esse catéter que existe e é pegar ou largar, né? Mas quando a gente tem mais opções, a gente deve lançar a mão disso. Foi o que a maioria da audiência sugeriu, e um dos catéteres que abre essa opção é esse catéter SpeedCat Nave, que você vai comentar em seguida. Perfeito. Esse daí é um novo, na verdade é o SpeedCat, né? Ele tem um diferencial que é exatamente a ponta dele, que é uma ponta mais flexível, é uma ponta que ela tem um afilamento que facilita a forma como ele se direciona. Então, os pacientes que têm uma dificuldade para passagem, por exemplo, tem um colo vesical mais elevado, como você comentou, Cris, eu acho que é um paciente que acaba facilitando. Ele tem também um guia que facilita o manuseio, o segurar, dá uma apreensão maior ao catéter. Então, são características que foram incorporadas no SpeedCat, então isso acaba facilitando, faz com que o paciente ele tenha mais confiança na realização do cateterismo intermitente e tem aí uma melhor aderência, uma melhor incorporação do método como rotina no dia a dia dele. Mas perfeito. Bom, a gente está aí com mais ou menos 1 hora já de evento, eu vou dar uma acelerada. Tem mais um último caso que eu gostaria de ter algumas opiniões ainda. Esse aqui é o terceiro caso, uma paciente de sexo feminino agora, uma professora de 49 anos, tem esclerose múltipla que foi diagnosticada há 7 anos. Ela permaneceu com alguns episódios de incontinência urinária de urgência por 6 anos, fazia uso de absorventes. Ela teve uma piora do quadro de incontinência de urgência há aproximadamente 1 ano e meio. Ela teve um quadro de agudização da esclerose múltipla. Ela já havia feito uso de anticolinérgicos, tolterodina, darifenacina. Atualmente, ela estava em uso de mirabegrona, de beta-3 agonista, e ela tinha um status funcional, o EDSS, esse é um score, né, do status funcional de desabilidade que essas pacientes com esclerose múltipla têm, 2, ou seja, pouco. Ela tinha pouco comprometimento neuromotor ainda nessa fase. Não tinha outras comorbidades, nuligesta. Ela teve uma urodinâmica, só vou descrever, não vou apresentar o gráfico. Ela tinha uma hiperatividade detrusora após 140 ml, com uma pressão de perda de 47. Uma hiperatividade com uma pressão de perda intermediária, 47 centímetros de água, e ficava com volume residual de 70. Tá? Nessa ocasião, foi proposto para ela toxina botulínica. Antes de falar da toxina botulínica, o Ailton teve um trabalho aí que foi publicado recentemente, um trabalho que alerta para a importância da avaliação do trato urinário inferior em pacientes com doença neurológica não diagnosticada. Essa paciente ela já tinha um quadro de esclerose múltipla diagnosticada, mas, Ailton, queria que você falasse aí um pouquinho, então, em relação a esses problemas neurológicos que acabam chegando no consultório do urologista antes do
do chegar no consultório do neurologista? Muito bem, Truz. Esse foi um trabalho coordenado pela ICS, um trabalho que envolveu um grupo de autores da Europa, dos Estados Unidos, eu tive a participação também. Existem aqueles casos que nós temos que ter bastante atenção, que a gente recebe no consultório, e se não termos essa atenção, pode se passar despercebido. Então, o objetivo desse estudo foi pontuar alguns casos específicos ou atípicos, ou com características atípicas, que podem ter por base uma doença neurológica até então não diagnosticada, e muitas vezes esses pacientes eles vêm até a gente e a gente não investiga profundamente, e isso tem uma repercussão muito importante no que diz respeito a um quadro neurológico não diagnosticado até então, e que essa manifestação do trato urinário pode não ser responsiva ao tratamento que a gente vai fazer, e essa evolução neurológica pode persistir. Então, algumas situações devem ser observadas com mais critério. Por exemplo, aquele paciente que apresenta sintomas do trato urinário, que se manifesta de uma maneira mais severa ou se manifesta de uma maneira mais intensa e de uma maneira súbita, como sintomas incontinência urinária, aumento de frequência, ou mesmo aquele paciente que cursa com uma enurese noturna que não está relacionada a uma infecção urinária. Isso no que diz respeito aos sintomas do trato genito-urinário, aos sintomas urinários. Às vezes, um paciente que apresenta uma retenção urinária aguda, subitamente, sem nenhum outro dado relevante. Então, outros critérios que a gente tem que estar atento e observar nestes pacientes é no que diz respeito ao quadro neurológico, por exemplo, sintomas, alterações da fala, alterações da marcha que ele relata, ou mesmo alguma dor em membros inferiores. Eu posso citar recentemente, eu recebi uma paciente jovem de 30 e poucos anos que tinha sintomas miccionais que começaram mais recentemente, e ela relatava uma dor no membro inferior muito importante. E na investigação neurológica foi observado que essa paciente tinha uma medula ancorada e ela não tinha nenhum outro sinal neurológico a não ser essa dor. Então, são dados que a gente tem que estar atento, como também sintomas desautonômicos, como hipotensão, alteração da pressão arterial. Então, uma vez que a gente observa que há algo atípico na manifestação destes sintomas desse paciente, a gente tem que estar atento e entender que esse paciente precisa ser investigado do ponto de vista neurológico. E aí o artigo, o consenso desse grupo é de que essa investigação, esse paciente, ele tem que ser referendado a um neurologista, a um centro de neurologia, para que essa investigação seja completa e feita mais rapidamente. E digo mais, se existe uma avaliação urodinâmica para ser feita, talvez essa avaliação urodinâmica pode ser feita até após essa investigação neurológica, não priorizar o tratamento urológico desse paciente e priorizar, sim, a investigação neurológica. E muitas vezes o tratamento da doença neurológica pode melhorar aqueles sintomas do trato urinário. Digo outro exemplo, eu tive um paciente, Truzi, que ele chegou no consultório, um senhor idoso, estava numa cadeira de roda, relatando uma incontinência urinária e muita sonolência e também uma dificuldade de marcha. Fomos investigar, ele tinha uma hidrocefalia de pressão normal. Então, estar atento a casos atípicos e, nesses casos atípicos, referendar esse paciente para a investigação neurológica o mais rápido possível e não priorizar, nesse momento, qualquer tipo de tratamento urológico ou mesmo investigação urológica. Perfeito, Ailton. Muito bem. Aí eu queria aproveitar, então, e pedir para colocar a terceira enquete da nossa apresentação. Paciente que tem esclerose múltipla e não tem um bom esvaziamento vesical, está com resíduo vesical elevado. Qual que é a conduta? Cateterismo intermitente sem antibiótico profilático, indica cateterismo, mas faz uso de antibiótico profilático. Lembrar que esses pacientes com esclerose múltipla, os quadros de infecção urinária muitas vezes acabam sendo desencadeantes de surtos de agudização. Se faz uma cistostomia suprapúbica ou, enfim, deixa um catéter de Foley. É uma doença degenerativa, progressiva, muitas vezes o paciente acaba evoluindo até com a incapacidade total de movimento dos membros superiores, inferiores, necessita realmente de uma assistência total. Então, gostaria de saber qual a opinião de vocês, qual a melhor conduta frente a um paciente com esclerose múltipla e mau esvaziamento vesical. Então, abre para votação.
E eu vou aproveitar e perguntar, então, para o Márcio. Márcio, você tem uma paciente, ele foi proposto para essa senhora aí de 49 anos a realização a aplicação de toxina botulínica, né? Ela já não tinha respondido adequadamente aos medicamentos orais. Quando que você indica treinamento prévio de cateterismo intermitente antes da aplicação da toxina botulínica? E, enfim, como que você age no seu dia a dia? Usualmente, eu sempre converso sobre o risco de retenção urinária temporária e a necessidade de cateterismo intermitente temporariamente, em especial em pacientes com doença neurológica associada, como é o caso dessa paciente com diagnóstico de esclerose múltipla, ou com outros fatores de risco, como já foi bem documentado na literatura em pacientes com cistopatia diabética. Eu costumo encaminhar os pacientes para fazerem o treinamento com a equipe multiprofissional. Nós temos uma enfermeira estomaterapeuta dedicada a esse tipo de treinamento no Hospital Moinhos de Vento, aqui em Porto Alegre. E eu acredito que seja uma boa conduta, porque isso facilita o alinhamento da paciente quanto às suas expectativas em relação ao tratamento que está sendo proposto. E também, no caso de uma evidência de retenção no pós-operatório, em paciente que não fazia cateterismo intermitente antes da aplicação de toxina botulínica, isso facilita a introdução do método e diminui o risco de complicações, como, por exemplo, infecções urinárias nessa paciente. Perfeito. Mas a paciente recebeu, né, toxina botulínica, foram 200 unidades, ela teve uma melhora aí bem expressiva, foi 70% de melhora do quadro de urgência e de incontinência dela. Foi optado por associar uma medicação beta-3 adrenérgico ainda para ver se ganhava um pouco mais da melhora, embora não tivesse tido uma resposta efetiva no momento inicial só com a medicação oral, mas essa associação também não levou a uma melhora adicional. Ela, após 8 meses dessa aplicação, ela teve uma nova crise, um novo surto de agudização da esclerose múltipla, teve uma piora bastante acentuada da incontinência. Foi repetido o estudo urodinâmico, viu que ela estava com hiperatividade agora um pouco mais precoce, aí com 100 ml, continuava com hiperatividade, com uma pressão de perda em torno aí de 50 centímetros de água. Foi feita uma nova aplicação e aí a decisão foi por aplicar 300 unidades. Aumentou um pouquinho a dose, é questionável se tem um efeito maior ou não. A melhora dela foi até um pouco maior, ela ficou satisfeita, fazia cateterismo 5 vezes por dia, estava bem adaptada a isso, mas ela acabou cursando com 2 episódios de infecção febris, teve uma piora do quadro neurológico, e aí a gente... esse quadro evoluiu, ela não mais começou a ter uma resposta à toxina botulínica, saiu dessa agudização, falhou na resposta à toxina botulínica. Teve nesse congresso europeu, que foi online, também de urologia, teve uma sessão que foi exatamente, o tema era quando que falha, né, a toxina botulínica, o que fazer. E 2 pontos de vista bem extremos, praticamente quase um debate ali. O Dr. Benoît Perronnet, da França, defendeu uma linha mais agressiva, com ampliação vesical, fazer uma cistoplastia, e o Dr. Giulio Del Popolo defendeu condutas mais conservadoras, como ajustar o tempo do cateterismo intermitente e trazer e algumas outras modalidades mais conservadoras, no intuito de não fazer nada mais agressivo, nada mais invasivo para essa paciente. Tá? Eu vou fazer uma pergunta para o Cristiano, só antes de fazer a pergunta, tem já a resposta para dessa última enquete. O cateterismo sem antibiótico profilático foi a maior parte, aí, teve ainda 20% que achou que deveria associar um antibiótico profilático para essa paciente, onde já acabou sendo bem explorado. Realmente a ideia é tentar evitar o máximo possível, óbvio que existem situações que devem ser individualizadas, mas tentar sempre que possível evitar o uso de antibiótico profilático. Mas, voltando então, Cris, me fala uma coisa, você considera a ampliação vesical em paciente com esclerose múltipla? Se sim, como que em que momento que você chega a essa decisão? E se um paciente fez ampliação vesical, pode ser, agora a gente está falando de ampliação vesical de um modo geral, não só na esclerose múltipla, mas muda alguma coisa a questão
do cateterismo intermitente, tem muco, tem a bacteriúria um pouco mais frequente. Como que você conduz essa questão da ampliação vesical num paciente neurogênico, aqui começando pela esclerose múltipla? Truzi, eu vou brevemente só falar uma coisinha desse caso, generalizando ele. O paciente com esclerose múltipla, os pacientes neurogênicos, em geral, eles têm espectros muito diferentes, né? Você tem, às vezes, a paciente que entra com queixas de incontinência e urgência no nosso consultório andando normalmente e que tem esclerose múltipla, e aquele paciente que tem que chega cadeirante, que tem limitações de movimento, alterações neurológicas muito desabilitantes, né? Eu tendo a entender que isso faz muita diferença na escolha do tratamento. Por exemplo, uma mulher que chega andando no meu consultório com esclerose múltipla, ainda que com algum déficit neurológico, que não faz cateterismo, ela dificilmente aceita muito bem o cateterismo intermitente. Se ela chega com um quadro como esse de urgência e urge-incontinência, com resíduo baixo de 80, como tinha essa paciente, a minha negociação com ela vai ser de dar uma dose mais baixa do que 200 unidades, na tentativa de preservar a micção espontânea. Tá? Então, eu estou só colocando isso porque eu acho que isso é relevante aqui. Agora, indo para um caso de bexiga neurogênica associada à esclerose múltipla, em que a gente considere que o paciente falhou a toxina, e o que seria falhar, a gente pode debater aqui, mas por interesse do tempo, vamos dizer que fez 2 injeções com resultado curto ou insuficiente de melhora da bexiga. Então, aqui eu consideraria, sim, uma ampliação. Eu acho que a gente tem que levar em consideração que são pacientes que muitas vezes têm outras comorbidades, tomam outros medicamentos, e que isso tem que entrar no nosso processo decisório. Então, é uma população que eu não deixaria de oferecer ampliação pelo simples fato de ter esclerose múltipla. E sempre com atenção para os possíveis riscos e desconfortos associados ao tratamento, que aumentam se essa paciente tiver um comprometimento neurológico mais grave. Tá? Agora, a questão do muco, a gente tem pacientes que fazem ampliação e nunca vão saber o que é muco. Muco, doutor, eu nem sei o que é isso. E tem pacientes que você tem que instituir lavagens com soro fisiológico, ensinar para que eles façam. Isso pode ser necessário, às vezes, semanalmente, às vezes mais frequente que semanalmente, e às vezes menos frequente. Isso é uma coisa que tem que ser individualizada. Eu, de maneira geral, numa fase precoce do cateterismo, da ampliação, eu instituo a lavagem quase que universalmente, mas se o paciente não tem problema, eu não mantenho isso. E para os outros, eu vou mantendo conforme a necessidade. Bom, perfeito. Eu já vou aproveitar e perguntar uma última pergunta aí para você agora, Cris, depois eu vou até expandir aí para os demais, mas para essa paciente, é um risco maior que as infecções urinárias acabem desencadeando novas agudizações da esclerose múltipla, tudo. Você fica mais tentado a um catéter hidrofílico, supondo que ela precise do cateterismo, né? Então, você fica mais tentado ao catéter hidrofílico, e se, de acordo com isso, se você estiver de acordo com isso, que argumento você tenta convencer um gestor, pode ser num hospital público, pode ser junto a uma operadora de saúde, qual o argumento que você vai usar? Porque vai falar, pô, mas o catéter hidrofílico é mais caro, a gente não tem total certeza se vai trazer benefício. Como que você veria essa situação? O que você argumenta? Como que você enxerga a questão do catéter hidrofílico nesse contexto? Então, Truzi, você mostrou, a gente discutiu isso, estudos que mostram a vantagem do catéter hidrofílico no que se refere à diminuição de infecções urinárias. Nós não discutimos aqui muito hoje como que é a experiência do paciente com catéter hidrofílico, que, na minha opinião, é o maior benefício que eles têm, a facilidade de fazer o cateterismo com técnicas sem encostar no catéter,
e transportando isso de forma muito mais fácil, discreta, utilizando isso de forma muito mais tranquila para o paciente. Então, esse benefício a gente não entrou muito aqui. Só que esse benefício ele não é muito levado em conta pelo gestor, por aquele que paga, né? O que o gestor quer saber, principalmente, é o retorno de custo-efetividade de cada um, né? E a gente sabe que existem maneiras da gente avaliar isso e não é simplesmente olhar o preço, né? É claro que a gente sabe que o catéter hidrofílico, que tem nele uma tecnologia mais complexa, materiais mais sofisticados, ele vai ser mais caro mesmo. Mas a gente tem que balancear tudo aquilo de vantagem que aquilo traz para o paciente em relação ao custo, e existem os chamados estudos de custo-efetividade, que podem dar um retorno mais objetivo e, eventualmente, convencer o gestor de que aquela tecnologia do catéter hidrofílico traz uma custo-efetividade favorável. Perfeito. Como eu falei, deixa eu expandir a pergunta, deixa eu levar lá, vamos lá. Ailton, como que os argumentos que o Cris falou, alguma coisa a mais você acrescentaria na tentativa de convencer a um gestor ou um plano de saúde, uma operadora de saúde, das vantagens de usar um catéter hidrofílico para um paciente com uma disfunção, um mau esvaziamento vesical? Aqui no Rio, a experiência que eu tenho, Truzi, nessas situações, ela é bastante variável. Tem alguns planos de saúde que entendem e têm uma boa vontade em relação a isso, curiosamente, e você não tem um gasto energético intenso em relatórios, em tentar explicar e mostrar os benefícios do cateter hidrofílico. Por outro lado, tem alguns planos que são mais exigentes e relutam muito em fornecer esse material, esse catéter para o paciente. Então, tudo isso que o Cris falou é importante, você deve relatar tudo isso, né? Todas as vantagens, a praticidade, a qualidade de vida que esse catéter proporciona, né? O catéter hidrofílico proporciona ao paciente, e pontuar também, né, os riscos de infecção, de trauma com o catéter padrão. Então, eu acho que todas essas informações devem ser colocadas no relatório e, claro, também o paciente, quanto mais insistente ele é, e o carioca ele é um paciente chato nesse aspecto, ele fica no pé do plano, então acho que a insistência do paciente também ela faz diferença. Então, orientar todas essas questões, que juntando tudo isso, boa parte deles conseguem. Muito bem. E aí, Márcio, e no Sul, como que é? Em Porto Alegre, como que está essa questão de uso do catéter hidrofílico? Muita dificuldade? É uma situação talvez aí mais tranquila, talvez como o que o Ailton descreveu no Rio? Como que você tem vivenciado isso no Sul? Nós temos aqui no Sul planos de saúde que já fornecem o catéter hidrofílico para os pacientes. Basta fornecer um laudo médico explicando a indicação precisa. Mas respondendo a sua pergunta inicialmente, é importante lembrar, em especial para a população com doença neurológica associada, evidências crescentes de que os catéteres hidrofílicos proporcionam benefícios. Então, mais recentemente, como você já mencionou anteriormente, Truzi, nós tivemos a publicação de meta-análise sugerindo, então, uma redução de infecções urinárias e também de trauma uretral. Isso está muito bem estabelecido. Para aqueles gestores que costumavam mencionar a revisão sistemática da Cochrane, nós sabemos que a última revisão sistemática da Cochrane, que questionava, né, o uso das novas tecnologias, ela foi retirada por questões metodológicas, né, da plataforma, ela não se encontra mais publicada lá, a de Pietro e colaboradores de 2017. Né? É importante mencionar também os estudos de custo-efetividade, e nós temos aqui no Brasil um estudo publicado, você foi um dos autores, né, que liderou essa iniciativa, é muito importante mencionar isso, mas eu acho que a palavra aqui que a gente tem que sempre levar como médico, mas não somente como médico, mas assim como ser humano, para o gestor na área de saúde é um pouco de empatia. Nós temos várias evidências sugerindo que temos complicações relevantes nesse grupo de pacientes com infecções recorrentes, uma resistência crescente das bactérias aos antibióticos disponíveis, né? E evidências sugerindo que o uso de novas tecnologias para pacientes selecionados pode ser uma boa alternativa para melhorar a aderência do paciente àquele método de esvaziamento vesical assistido. Então, por que não tentar?
Se você tivesse uma lesão medular e necessitasse esvaziar periodicamente a sua bexiga com um catéter 4 a 6 vezes ao dia, e você não tivesse uma boa aderência aos métodos não hidrofílicos, né, os catéteres não hidrofílicos, você gostaria de tentar usar uma tecnologia que promove menos risco de infecção recorrente, menos risco de trauma uretral? Acho que empatia é a palavra. Perfeito. E aí, Fernanda, indo pelo lado da empatia, que o Márcio frisou bem, e você tem um paciente, agora vamos pegar pelo outro lado, outra ótica. Você tem um paciente que está fazendo cateterismo, que você vê, que você vislumbra que ele utilizar um catéter hidrofílico agregaria melhor qualidade de vida, diminuiria risco de infecções urinárias, enfim, traria um benefício muito grande para ele. Como que você tenta conversar com o médico que está indicando o cateterismo para sensibilizá-lo da importância do catéter hidrofílico? Acho que ainda tem um distanciamento nesse tipo de conversa. Como que você aborda, ou agora, você como enfermeira, estomoterapeuta que está fazendo treinamento desse paciente, ou que treinou e que está acompanhando um paciente em cateterismo intermitente, como que você tenta mobilizar ou convencer o médico que o assiste, o urologista, da importância dele prescrever e tentar mudar para o formato do cateterismo hidrofílico já pronto para uso? Bom, eu não tenho muita resistência em relação a isso, e sempre que a gente percebe que algum paciente vai se beneficiar desse catéter, a gente faz a solicitação do laudo médico e a gente justifica, a gente faz a justificativa bem completa para que ele não seja negado, e se o paciente tiver que retornar para buscar algum outro documento que prove alguma coisa, a gente vai conversando, porque como eu estou lá mais tempo do que os médicos, né, fico todos os dias, então a gente faz sempre esse contato, para ver se a gente consegue ajudá-lo, né? Geralmente, os pacientes do Sistema Único são pela Câmara de Litígio. E até hoje, os pacientes que a gente encaminhou não tiveram negativa. Perfeito. Muito bem. Só para finalizar, foi citada a questão do estudo de farmacoeconomia, de custo-efetividade. Realmente, esse foi um estudo que o Márcio citou, foi um trabalho de 2018. Nós fizemos a comparação de custo-efetividade de catéter hidrofílico e catéter plástico. Lembrar só que o estudo de custo-efetividade ele tem que ser administrado para cada país, para cada cenário. Não dá para a gente utilizar os mesmos dados daqui, por exemplo, para o Canadá, ou do Reino Unido para cá, ou dos Estados Unidos para cá, e vice-versa, porque tem realidades, a fonte pagadora, existe uma série de peculiaridades que fazem com que esses estudos tenham que ser regionais, tenham que ser locais. É interessante que foram utilizados vários critérios, foi utilizado de dados, não só o custo econômico de cada catéter, mas isso é o que é importante no estudo de custo-efetividade, é você avaliar a qualidade ou o tempo de vida que esse paciente vai ganhar, quanto que ele reduz do número de infecções urinárias, e esse cômputo geral, esse custo, ele é, então, quantificado. A gente chegou num valor aí que seria de aproximadamente R$122 mil, quer dizer, para que esse paciente tenha um ganho de número de anos de vida, sem infecção, com qualidade, e esse valor ele ficou abaixo do teto que é estabelecido, e esse teto também é estabelecido para cada país, ele gira, dependendo do país, em torno de 30 a 50 mil dólares, aí aqui no Brasil ele estava, quando 2018, era R$147 mil, então tudo que fica abaixo desse valor é o que, vamos dizer assim, o gestor ele entende como custo efetivo, ele entende como válido de ser investido para que essa nova tecnologia seja incorporada, que ela seja aplicada a esses pacientes. Então, o estudo ele se mostrou que o catéter hidrofílico, apesar de ter um custo unitário maior, quando a gente considera riscos de infecção, custos com antibiótico, com internação e outros fatores, ele se mostrou custo efetivo. Então, essa é uma informação que é importante, foi passada aí por todos.
e é uma mensagem que realmente eu gostaria que ficasse essa noite aqui, nessa discussão, que é importante mesmo a gente ter empatia, que o Márcio falou, ter os cuidados, que o Cristiano falou, de saber exatamente quando selecionar, como que o Ailton falou da importância de fazer esse diagnóstico, de tentar batalhar junto a operadoras de saúde, a gestores, e o papel de uma avaliação multidisciplinar, aí, aqui representada a Fernanda, todos os cuidados que ela expressou frente ao treinamento desses pacientes. Então, aí eu gostaria de deixar aberto, se alguns dos palestrantes quiser falar fazer algum comentário adicional, e a gente já também está com um tempo razoável, aí a gente depois, na sequência, terminar essa apresentação. Pessoalmente, vamos lá. Cris, quer comentar alguma coisa? Não, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui debatendo com os colegas, parabenizar você, Cris, por moderar essa discussão de alto nível, trazer também casos clínicos da sua prática e uma experiência muito grande que você tem. E foi muito bom esse formato que você, além da gente discutir, você trouxe também a evidência científica. Então, eu gostei muito de participar e agradeço a oportunidade, e já aproveitando para me despedir de todos que nos acompanharam. Obrigado, Cris. Fernanda. Gostaria também de agradecer a oportunidade e, assim, dizer para os meus colegas que é muito importante a gente discutir sobre esse assunto, porque não é uma luta só nossa dos especialistas, é de todos, porque esses pacientes estão pelo Brasil e em qualquer âmbito a gente vai ter que lidar com essa realidade e a gente precisa ajudá-los, né? Então, todos os enfermeiros e médicos de clínica da família, de atenção secundária ou terciária, eles tenham consciência da importância que é a gente saber manejar bem esses pacientes. Márcio? Uma boa noite a todos, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite para estar aqui conversando com vocês, para compartilhar experiências, e eu espero do fundo do coração que essas discussões resultem, em última análise, num melhor cuidado para os pacientes que tanto sofrem e que precisam do cateterismo intermitente. Obrigado. E Ailton? Pessoal, agradeço aí a participação de vocês todos. Esse modelo foi muito interessante. Eu acho que a gente discutiu bastante. Vou nessa linha que a Fernanda comentou e também o Márcio. Eu acho que esses pacientes, eles são muito sofridos pela condição neurológica, pela condição urinária, são pacientes que, de certa forma, têm uma dificuldade enorme na sociedade por várias razões, e eu acho que a gente tem certamente que fazer diferença na vida deles. Eu acho que é uma luta que proporciona algum benefício, aliás, muito benefício na qualidade de vida, qualquer pequeno ganho para eles, em termos de controlar uma infecção urinária, evitar uma internação por conta de uma infecção, isso faz uma diferença muito grande na qualidade de vida deles, e eles ficam muito gratos. Então, eu acho que, como o Márcio falou, espero que esses movimentos, essas ações, conscientizem essa população e conscientizem principalmente o setor de saúde voltado para isso, e porque essa diferença a gente precisa fazer para esses pacientes. Bom, eu agradeço aí a todos, Cris, Ailton, Márcio, Fernanda, pela participação, pelo altíssimo nível que conduziram aí as discussões e traçaram um paralelo com os dados da literatura que tem, e principalmente a experiência que todos vocês têm, que isso é de um valor inestimável na discussão de um caso. Eu agradeço a Coloplast, a oportunidade, pelo convite, a oportunidade que eu tive de moderar essa webinar. Agradeço a todos que assistiram, que nos prestigiaram, que ficaram até agora, que acompanharam essas discussões, e uma boa noite a todos e um bom final de semana aí que se aproxima.